agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, da BHC Sistemas. A gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. A gente segue sempre ao vivo também pelo Facebook da revista Segurança Eletrônica e o Facebook do CT Segurança. A gente chega hoje ao nosso 59º programa, 59 episódios do Integrando a Segurança. Como vocês todos sabem, nessa temporada eu sempre trago aqui um CEO, um diretor, um sócio proprietário executivo do nosso segmento, do mercado de segurança, de forma que ele consiga compartilhar com a gente suas jornadas, seus aprendizados, seus legados, suas dicas, de forma que a gente consiga cada vez mais inspirar as pessoas e, de fato, na prática, a gente integrar o nosso segmento. E para esse super bate-papo de hoje, eu trouxe um amigo, um parceiro, um cara que eu admiro bastante, que o segmento me deu a honra de conhecer, Roberto Coletti. Roberto Coletti, que é sócio e diretor executivo do Grupo Montu. Ótima tarde, seja muito bem-vindo, Coletti. Fala, Adalberto. Fala, pessoal do CT, essa casa que muito nos honra estar aqui, Adalberto. Para mim é um prazer, eu acho que... Eu sou um aficionado, eu sou um fã do CT, faço parte dessa família. Eu te admiro demais como empreendedor, como apresentador, né, tanto do Café com Segurança quanto aqui do Integrando. Para mim é uma honra, cara, estar aqui, bater esse papo com você numa tarde fria, aqui na roça onde eu moro. Cara, eu né? falar para você que eu tô com medo, cara. Se chegar esse frio que você tá aí aqui, rapaz... Eu moro na roça, cara, então aqui tá frio, no meio do mato aqui. Tenho certeza Muito que vai ser um bom. bate-papo bem legal contigo hoje. Show, vai ser sim. E a galera vai chegando no chat aqui, conforme forem chegando, mandem suas perguntas, suas considerações, enfim, interajam com a gente, que vai ser bem bacana. Nunca esqueçam das regrinhas de ouro, que é você, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Quando você for ativar as notificações, perceba se você ativou todas as notificações, assim, sempre que começar um programa novo aqui no canal, pum, você é avisado e já cai para dentro acompanhar o conteúdo. Senta o dedo nesse like, vamos fazer esse like subir aí, senta o dedo aí se você estiver curtindo e gostar desse conteúdo, compartilha com todo mundo, então chama a galera que de repente ainda não está assistindo, compartilha esse link e manda acompanhar a gente aqui, que eu não tenho dúvida nenhuma que essa próxima hora vai ser de bastante aprendizado e troca de informações. Dá um oi para a galera que está chegando e conforme a gente for trocando essa ideia, a gente vai referenciando a galera que for chegando depois. Demarque, grande Demarque da Clear Zone na área, que bacana. Hoje, ídolos em dobro. Desde já, obrigado pelo trabalho de vocês dois. O mercado vem crescendo, qualidade e consciência. Que bacana, Demarque. Demarque já esteve com a gente no Integrando Segurança. Nosso querido Neves está aqui, que eu acho que você conhece um pouquinho também, né, Coletti? Grande tacada de mestre com o Coletti, com o Neves aí no chat também. Neves que também já esteve num episódio do Integrando a Segurança. O Fernando, o Rafael da GPS, o Thiago Evangelista, grande parceiro também acompanhando aí, o Wagner Ralo, o Fernando Nardi, já falei também, que bom. Enfim, galera, conforme a gente falando, como eu falei, manda suas perguntas, considerações, enfim, não deixe de interagir com a gente. Coletti, vamos lá. Quem é o Roberto Coletti? Roberto, só para dar uma aquecida aqui antes, ó, o Fernando colocou aqui no chat, ó, tô com o chat ligado aqui só para ver o que vem de bomba, porque o Neves conectou, na hora eu entrei no chat. Se eu tiro, se você vai tirar o crachá também, se é a sua vez, e aí? Vamos lá, cara, a gente vai abrir a caixinha de ferramentas, Adalberto. Cara, o Coletti é um cara que já anda sem crachá nesse sentido, né? Não é problema ele falar, né? Então eu acho que com certeza tudo que ele for falar ao longo dessa hora vai ser sem crachá nenhum, vai ser totalmente o que ele pensa e que está no coração dele. É isso aí, Adalberto. Bom, vamos lá, respondendo a sua pergunta, quem é o Roberto Coletti, né, cara? Eu acho que eu posso voltar um pouco no tempo e contar um pouquinho da minha história, né, se você me permitir. Cara, pau que é seu. Bom, vamos lá. Eu, Adalberto, comecei a trabalhar muito cedo, né, cara? Muito jovem ainda. Eu tenho uma origem muito simples, né? A minha mãe, que hoje não está mais aqui com a gente, foi uma guerreira e eu me inspiro muito na minha questão familiar, né, cara? E minha mãe me colocou cedo para estudar. Com 13 anos, eu fui fazer Senai, cara. E eu tinha um sonho de ser engenheiro, cara. Olha que coisa maluca, né?
Eu vejo Legal. meus amigos engenheiros, cara, falam, cara, puta, eu tinha um sonho assim. Eu sempre gostei de carros, a minha ideia era fazer engenharia e trabalhar numa grande marca alemã de carros no mercado automobilístico, cara. E aí, com 13 anos, eu fui fazer Senai, e o Senai é uma escola, né, cara, que você, quando entra para poder estudar, você ganha, né? Você normalmente faz Senai por uma empresa que te financia naquele período, e eu tive essa honra de poder fazer essa escola tendo uma remuneração como garoto, tal. E aí a minha vida continuou crescendo, eu fui fazer escola técnica, e aí eu queria fazer engenharia Mauá, que era uma coisa que eu olhava aquilo como um potencial na minha vida, e acabei que não fiz engenharia Mauá, me formei em administração, e no ano, cara, de você fazer a sua inscrição, não, né, cara, a sua alistamento militar, cara, eu fui designado para o CPUR. Meu pai foi militar, né, cara, e eu já estava fazendo faculdade de matemática naquela época, com 16 anos eu entrei para fazer matemática. E meu pai falou, não, cara, você vai servir o exército, cara. E eu falei, porra, que exército, pai? Eu quero ser engenheiro, cara. E aí eu entrei, né, fiz a prova no quartel, no CPUR, eu não queria, né, servir o quartel. Fez para não passar? Fiz para não passar, passei, porque eu sempre fui aficionado por esporte e sempre estudei. Então, passei na parte de estudo e esporte, sem dizer que, como eu sou aficionado, foi um dos mais bem colocados. E aí, cara, foi ali que nasceu a minha história na segurança, né? Eu, obviamente, não fiz engenharia, o bonde passou, o tempo passou e não tive essa chance de me formar em engenharia, me formei em administração e aí começou a minha história na segurança ali, Adalberto. Então, eu comecei de baixo, eu comecei como agente de segurança no Hospital Albert Einstein, com o Carlos Farias, né, que hoje é um consultor renomado aí do mercado. Eu tive a honra de dividir o palco com ele numa live no CT, no programa Condomínio Seguro. Seguro. Que Ele foi faz muito parte junto legal. com o Caetano. Então foi uma honra, cara. Então eu comecei ali de baixo, eu sempre falo que eu sei o que aquele cara que está em pé ali na guarita está passando, as dificuldades dele, cara, e dali eu comecei a ver que não era só aquilo que eu poderia entregar, né, cara? Eu sempre olhava e falava, meu, eu preciso crescer, eu preciso estudar, eu preciso empreender nesse negócio, né, cara? E aí, dali eu virei segurança pessoal na GP, lá com o Capitão Rossano, na época, que o Rossano era ainda o gerente de proteção executiva, e o Mendes, que hoje é o Global Security da Apple, ele era o coordenador. Então, sempre tive bons professores, eu sempre enalteço isso na minha vida, esses mentores, né, que é uma coisa que você sempre fala muito. E aí eu fiquei nessa área de operações quase que 10 anos, não me formei em matemática, tive que travar a faculdade, me formei em administração aos trancos e barrancos, né, porque eu me formei em administração ainda sendo segurança pessoal das principais famílias aí em São Paulo. Eu tive o privilégio de proteger a família Safra, né, os donos do banco, quando eu fui para Israel, fiz o curso. E aí, cara, eu falei, chega, né, cara, eu preciso agora assumir uma posição administrativa, empreender e entrar nesse mercado mais na gestão. Mas que horas que você sente, Colete, que você precisa ir para esse caminho ou que é o que você quer, né? Porque o precisar vem de querer, né? Que horas que você começa, em que momento ou o que vai acontecer na vida que o Colete vai percebendo que, cara, eu posso e quero algo a mais ou algo diferente? Adalberto, eu sou muito inquieto, né, cara? Quem me conhece um pouco, você tem ainda uma aproximação maior, você sabe como que é meu perfil, cara. Eu não nasci para ficar quieto, não nasci para ficar parado, eu nasci para fazer diferente. E aí, cara, eu olhava a segurança pessoal e falava, tudo bem, eu estou protegendo hoje a família mais rica do Brasil. Né? Eu tenho curso em Israel que é assim o suprassumo da área de operações e proteção executiva. Eu tenho uma boa remuneração. Puta, eu cheguei no ápice da minha carreira na segurança executiva. Eu falei, cara, eu já sou líder de equipe. Eu estou numa empresa conceituada, protegendo a família mais rica, tendo o melhor aparato de segurança, planejamento, curso, treinamento mensal. E, cara, para mim deu, né, cara? Chega, eu preciso agora Hora crescer. da próxima fase. Hora da próxima fase, cara. Foi quando eu recebi um convite para coordenar uma empresa, né, a parte de segurança de operações, montar toda essa estrutura, que foi meu primeiro desafio. Aí foi quando eu falei, pô, me formei em administração, estou pronto, né? Conheço o negócio,
venho de operações, acabei de me formar, achei que sabia de tudo, né, Adalberto? E foi quando eu falei, Quando a gente sai da faculdade, a gente tem esse ledo engano, né? Acho que já sabe tem. tudo. Sem Puta, ter falei, vivido nada, né? A gente acha que ter sabe tudo vivido sem nada. ter vivido nada. Isso que é animal. Um jovem garoto, né, cara? E aí eu tive essa experiência em administrar, puta, montar orçamento, nunca tinha feito orçamento na minha vida, fui lá aprender, mas eu sempre tive, cara, pessoas muito próximas que eu me conectei para poder aprender. Eu sempre acreditei que aprender, que ninguém nasce pronto, as pessoas estão aí para poder apoiar. Por isso que hoje eu tenho esse skill forte em disseminar conhecimento, porque eu sofri muito, né? Naquela época a internet era o começo da internet na década de 90, então não tinha o que tem hoje. Hoje você faz uma faculdade só aqui no CT, né? Verdade. Cara, e isso é um ponto bacana que você coloca, que eu acho que tem dois insights aí importantes, que é, primeiro, é de a gente, para crescer, evoluir, a gente precisa ter o perfil de esponja, né? A gente precisa conseguir absorver o que de conhecimentos tem próximo. Você falou de oportunidades, de pessoas que você, grandes mestres, mentores que você teve de contato, mas não adianta você ter contato, você ter oportunidade de viver com eles se você não se propõe a estar de mente e coração aberto perto deles, para que você de fato absorva o conhecimento deles. Que isso passa um pouco da humildade, né? Porque para aprender, o aprendizado ele é decorrência da humildade, né? Porque se você não se considera que você precisa aprender, você não aprende. Então, eu acho que esse é um ponto bacana. E o outro é a gente conseguir pensar em quem ainda está vindo na jornada e quantos conselhos que a gente poderia ter escutado lá atrás que teria talvez deixado nossa jornada mais fácil. E se a gente puder agora a gente dar esses conselhos para pessoas que estão vindo, a gente tem a chance de deixar a jornada de outros mais fácil. Isso é sensacional. Se eu pudesse voltar no tempo, Adalberto, só 10 anos, eu não pediria muito, não. Eu queria voltar só 10 anos. Não precisa ser um jovem, não, cara. No começo aí da maturidade profissional, certamente eu revolucionaria talvez a área de operações em segurança. Mas vamos lá. E aí, Adalberto, eu fiquei um tempo na área de operações, protegendo as principais famílias aí do Brasil. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso agora ir para a área administrativa de fato, né? Foi quando eu recebi um convite para começar uma empresa do zero. E aí foi uma grande experiência na minha vida, porque você empreender, você sabe muito bem, você é um professor nessa área, não é fácil. E empreender ainda sem tanto conteúdo, sem tanta informação, é muito mais difícil, né? E aí bati a cabeça, aprendi, a empresa chegou a ter 1.200 funcionários, a empresa hoje não existe mais, e eu deixei de ser executivo, ser empreendedor naquele momento e fui para o mercado. Eu tive a grata surpresa de ter a experiência de ter passado pela Graber, na época que a Graber foi uma referência ainda, uma marca muito forte no mercado de prestação de serviços, passei pela Embrase e aí terminei a minha vida de executivo liderando uma grande marca que é a Versani, que para mim foi uma escola, foi a grande virada de chave na minha vida como executivo, né? Eu recebi o convite de um processo seletivo, eu fui escolhido para liderar o processo de transformação da área comercial, de um movimento mais old school que eles tinham para um movimento digital, mais humanizado, com time, com sistema, com processo. Foi um desafio, foi o meu maior desafio na minha vida como executivo. Eu fiquei lá 4 anos, e aí, mais uma vez, eu acho que eu cheguei no meu limite, né? Eu falei, pô, isso aqui está pronto, a gente implementou ferramenta. E aí, então, isso que eu queria ouvir de você. Quando você fala, primeiro, o que te fez optar por um desafio desse, porque quando você tem um desafio de fazer algo disruptivo, tem o lado bacana, né, de você, pô, tenho a chance de efetivamente deixar minha marca, mas você tem o desafio que é fazer algo que ainda não foi feito. Então, assim, o que te leva a tomar essa decisão, e aí depois, nesse decorrer, dentro desses 4 anos que você disse que ficou na Versani, qual foi sua linha de estratégia para que, de fato, aquilo que foi pensado lá atrás acontecesse? Adalberto, você quer saber a verdade? Eu nunca falei, cara. Eu quando recebi o convite do Fábio Sandrini, cara, eu me questionei se eu estava preparado para aquela posição. Perfeito. Né, cara? Imagina. Deu aquele frio na barriga, eu fui contratado no Itaim, num café. Quando ele me apresentou o planejamento da empresa para os próximos 5 anos e disse que eu estaria nesse movimento, falei, cara, será que eu me questionei se eu estava preparado para aquele desafio? Mas aí entra um pouco, cara, do Colete inquieto, do Colete empreendedor, do Colete que vai para cima, do Colete que faz acontecer. Cara, e eu tomei a decisão certa em ter aceito o convite.
Foi uma experiência de vida pessoal e profissional incrível. Eu não canso de agradecer, enaltecer a minha passagem por lá. Aquilo me transformou melhor como ser humano. A empresa abriu a minha mente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com fundo de investimento, que é uma coisa que me marcou demais, que é muito diferente do modelo convencional. Cara, aí foi muito legal, assim, porque a hora que eu vi que, de fato, aquilo era um mundo de oportunidade e que eu tinha a chance de transformar aquilo numa potência, que aquilo já era grande, numa potência que aquela marca, que foi a virada de chave daquela marca, né, na área comercial, cara. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu formei muita gente, eu consegui deixar o meu legado. Até hoje as pessoas falam, poxa, Colette, você transformou isso aqui, você fez parte dessa mudança radical, e a gente colocou a Versani num patamar comercial diferente, porque era uma marca mais low profile, eles tinham essa característica, a família sempre foi mais low profile. E eu sempre fui ao contrário, eu sempre falei, cara, a gente tem que exponencializar isso aqui, essa marca é forte, essa marca conecta, essa marca tem o sobrenome da família, cara, e aí virou 320 milhões de vendas em 2019, 8 mil posições vendidas. A gente vendeu, fazendo um comparativo, uma Haganah em um ano, cara. Então, foi uma história de vida profissional e pessoal incrível que eu tive a chance de deixar esse legado na minha vida como executivo. Sensacional. E aí, você chega e fala, beleza, agora eu quero voltar para o empreendedorismo, né? E isso também é interessante, você sai, volta, busca mais conhecimento e volta para empreender novamente. Conta aí como foi esse desafio, que certamente você colocou lá atrás, será que eu estava preparado? Cara, esse é um ponto que faz sentido. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser o durão ou que tem sempre a solução. E não, cara, a gente dá ouvido para as nossas fraquezas faz sentido. E às vezes é isso, será que eu estou preparado? Mas o será não de descrença, será de a gente avaliar, ver no que a gente precisa aprender, né? Então, a gente ter consciência do ponto onde a gente precisa melhorar e não se sentir o dono da verdade, isso faz bastante sentido na vida, nas vidas das pessoas, profissionalmente, enfim. Mas vamos lá, e aí você fala, vou voltar a empreender. Conta um pouquinho aí como foi topar esse desafio novamente. Então, Adalberto, aí eu falei, cara, agora eu acho que eu estou preparado, né, cara? Eu pilotei um projeto de grande magnitude, eu falei, cara, agora eu acho que eu estou preparado de fato para fazer um business do jeito que eu entendo, cara, que tem que ser. E aí não tem fórmula mágica, né, cara? Eu me preparei 2 anos antes, psicologicamente, né, cara? Ser empreendedor no Brasil, literalmente, não é para qualquer um. Não é que eu queira desanimar, não, cara. Muito ao contrário, eu sou um cara que o tempo todo eu enfatizo nas redes sociais que o cara tem que deixar de ser executivo e tem que empreender. Mas eu acho que a pessoa tem que se preparar. Eu me preparei para isso, né? Tanto psicologicamente com a minha família, porque você tem que abrir mão, cara, de bônus, de salário de executivo, do melhor convênio médico, das melhores... tudo, né? Eu viajava, ficava nos melhores hotéis, ia para feira, para congresso, para se abdicar de muita coisa e apostar que aquilo tem que dar certo, né? Porque é uma ida sem volta. Mas eu me preparei, Adalberto. Eu falei, cara, agora é a hora, eu tô com uma oportunidade, eu vi que a crise, cara, ela gera muita oportunidade, isso daí é fato. E eu falei, cara, tem que ser agora. E aí, porra, no meio de um colapso, né, cara, que o mundo estava vivendo, eu falei, poxa, se não for agora, cara, que horas vai ser? E aí, cara, eu falei, poxa, eu tô com Mas 15 nem na mão. apresentou o gatinho, é o gatinho, Colete? Apresenta, põe na Quem live. quem sabe faz ao vivo, cara. Normal, Eu tô coloca aqui... aí, dá um oi e tal. Não, ó, o cachorrinho, passou rápido, eu achei que era um gatinho, pô. E ele subiu em cima da mesa, esse danado. E aí, Adalberto, eu falei, cara, agora é a hora, eu desenhei um case de uma empresa diferente, né, cara? Eu sempre falo que a tecnologia existe, você é o cara de tecnologia, a gente sabe disso, mas por trás de uma máquina eu sempre cito que há uma pessoa que vai ou parametrizar esse negócio ou vai apertar o botão para fazer aquilo funcionar. E eu falei, cara, eu vou conseguir escalar uma empresa de mão de obra com tecnologia, e esse vai ser o desafio. Escalar uma empresa voltada para a área humana, conectando tecnologia junto.
E aí é os 4Ps que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aí nasceu a Montu, uma oportunidade que eu tive de ser sócio, me chamaram para esse projeto. A minha família acabou comprando essa empresa, reestruturou porque eu ajudei, vendeu essa empresa. E aí o sócio investidor que comprou me chamou e falou, cara, isso aqui faz sentido com você. Você deu a conexão dessa empresa, você estruturou isso para a tua família, por que você não faz parte disso? E foi quando eu desconectei a minha vida de executivo e aceitei o desafio. E aí revolucionamos, mudamos a empresa, a forma de atuar. E, cara, eu implementei tudo aquilo que eu tinha vontade profissional. Então, pra você ter ideia, eu trabalho de bermuda, eu ainda vou numa reunião de bermuda, eu não tenho sala, eu não tenho... não tem, quase que criar uma empresa sem regra, sabe, Adalberto? E olha que a gente vem de segurança. Eu falei, cara, mas por que eu não consigo criar um protocolo das pessoas serem felizes dentro de um ambiente de trabalho, cara, da mesma forma que ela é feliz na casa dela? Então, cara, é complicado de você conseguir fazer isso, cara, mas o meu princípio é esse, é os 4Ps, que é pessoas, processos, paixão e propósito. Se eu conseguir extrair isso das pessoas, cara, que as pessoas normalmente têm isso nas suas casas, dentro do ambiente corporativo, eu falei, cara, eu vou ser disruptivo e eu vou conseguir fazer as pessoas trabalharem por paixão. E eu nasci com esse conceito, cara. E aí agora, e colocar isso na prática, porque assim, tem alguns pontos, um é o conservadorismo, que a gente sabe que existe ainda dentro do segmento de segurança, enfim, isso é notório, vem mudando, porque o segmento de segurança tem uma força absurda, crescimento todo ano, então, obviamente, a gente tem todo o nosso valor. Mas tem essa questão do conservadorismo e também, às vezes, daquilo de, mas isso sempre deu certo. E aí não olha para o amanhã. Então, aí me fala um pouquinho como pegar e implantar isso, de fato, pegar e colocar isso na prática, como que é esse desafio e o quanto que você entende que realmente está aí a diferença, né? Você, por exemplo, colocou, ok, vai trabalhar de bermuda, mas acho que talvez o ponto a discutir não é nem se vai de bermuda ou de calça ou de que jeito que vai, mas é de fato a pessoa conseguir fazer o que deixa ela bem, seja que ela deixa ela mais produtiva. Fala um pouquinho disso. Adalberto, você sabe, cara, que a dificuldade que eu tenho hoje é exatamente... Eu sempre tive a visão do mercado old school, né? Eu acho que esse mercado ele precisa, assim, cara, de um amadurecimento de conteúdo mesmo. E aí hoje, cara, quando eu vou buscar pessoas para o setor para poder compor os meus times, né, as funções na companhia, e que eu exemplifico como eu penso, cara, as pessoas ficam me olhando assim, cara, com aquela cara estática, falam, Colete, isso daqui é uma empresa de segurança, de facilities? Falei, cara, exatamente isso que eu quero extrair. Então eu estou com dificuldade de encontrar, Adalberto, pessoas que se encaixam nesse perfil. Falo, faz sentido. Mas por que eu tenho que ser e tenho que seguir um protocolo, cara, que todo mundo fez e deu certo? Talvez eu esteja errado, não tenha dúvida. Mas falei, cara, eu quero extrair das pessoas a felicidade. Se a pessoa se sente feliz, cara, trabalhando de bermuda ou não tendo horário para trabalhar, por que eu vou ter que pôr horário para ela poder trabalhar? Não, cara, e não é porque eu sou legal assim, o Colete, então ele pensa isso porque é friendly o Google ser assim. Não, cara, eu sempre questionei. Então não é porque o mundo agora tá mais legal que então o cara então tá empreendendo uma empresa com uma cara mais legal. Não, cara. Eu sempre tive esse pensamento, esse contexto, sabe? De quebrar o protocolo, cara. Eu sou um cara que não gosta de regra. Perfeito. Não, e faz sentido. Agora, tem um ponto que é separar a regra de processo, né? Você mesmo disse pessoas, ok, mas colocou processos. E é muito comum, quando as empresas têm processos e dá valor aos processos, as pessoas confundirem processo com regra, processo com burocracia, processo com ordem. E aí, como fica? Porque, assim, precisa trabalhar isso na cabeça da pessoa, porque ela precisa ser feliz, ok, ela precisa ter a liberdade que você está pregando e implantando, mas a gente sabe que processos deixam o caminho mais ágil, caminho menos tortuoso. O processo até dá mais autonomia para as pessoas, mas o processo é seguir algumas diretrizes e não simplesmente o que uma pessoa pensa, porque o processo ele pensa na empresa.
e a empresa é a sinergia entre os departamentos. E às vezes quando você deixa só a pessoa tomar a decisão, às vezes ela está tomando a decisão do que ela entende que é o melhor, mas às vezes não é o melhor para a empresa num todo, até porque às vezes ela não conhece a empresa num todo. Então daí a importância de processo. Você falou de escalar. Não escala sem processo, porque você precisa ter repetição. E aí, como balancear esse desafio de, ok, a pessoa ter liberdade, mas valorizar os processos e não encarar o processo como regra? Adalberto, e aí daqueles 4 P's, né, que eu citei, o P de processos talvez é o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho um skill muito comercial, um skill muito de atendimento do cliente na ponta, e a gente sabe que o cliente, e a gente vai falar lá na frente sobre isso, que é o centro das atenções, no meu ponto de vista, você acaba atropelando o processo. Então, por que a Montu nasceu diferente? Porque ela nasceu com processo, nasceu com RP. Normalmente uma empresa de facility de segurança, ela vai ter um RP com 1.000 funcionários. A primeira coisa que a gente fez foi contratar um RP antes de nascer um negócio. Porque, pô, esse Colette é um cara que as pessoas falam, pô, esse cara é maluco, esse cara vai fazer acontecer. E se não tiver processo, cara, a gente não sabe onde essa empresa vai parar. Porque tantos variáveis que tem uma empresa de serviços, cara, que sem processo você não consegue crescer, você não consegue saber se esse negócio dá ou não resultado, né? E o meu sócio virou e falou, cara, você é tão maluco, você é tão, assim, engajador, conecta tanto as coisas que eu sei que isso daqui vai dar certo e vai ser rápido. Então a gente precisa nascer com essa eficiência em custos, eficiência em gestão, e sem processo a gente não vai andar. Falei, cara, primeiro eu faço acontecer, depois eu crio a regra. E se pudesse não ter regra, era melhor ainda, mas a gente sabe que administrar uma empresa de serviço... Então, mas aí você concorda que, você na sua resposta, você colocou regra e processos semelhantes? Vou te provocar também. E aí, então, esse é um ponto, né, para a gente tomar de cuidado, né, e aí, eu acho que tem um ponto, até o Silvano coloca aqui no chat, que é exatamente de a gente juntar as diferenças. Eu acho que esse é o grande barato, tanto da vida quanto das empresas, que é você somar os diferentes, né? Porque é nisso que a gente fica mais complementar. Talvez esse seja o ponto mesmo, né? Como você disse, de ter a visão menos regrada com a visão que dá importância aos processos, né? Eu acho que esse casamento é o que faz os negócios irem mais longe, né? E aí, Adalberto, o que a gente fez aqui para poder ter o controle do negócio? Bom, então, o cara tem um skill forte nos 4 P's e uma ineficiência em processo, que é um ponto que todo comercial, o meu D e o meu I é muito alto no DISC. E meu S e meu C é muito baixo. Então eu falei, eu já sei dessa deficiência, eu tenho que nascer, cara, com um controller dentro do negócio. E aí veio a Rafa, que é o nosso braço direito e esquerdo, é o nosso cérebro, que é uma mulher, que normalmente tem uma questão mais impositiva, né, de controle. Cara, e falou, cara, isso aqui eu sento em cima dos processos e o processo é meu. E, obviamente, aparece o Colette, que é um puta maluco com um monte de ideia, falando, eu sou contra. Derrubar isso aí. E aí ela fala, não, cara, isso aqui existe, essa empresa vai crescer exatamente para ter os processos. Senão a gente não vai conseguir entregar o sonho que você e o outro sócio empreendedor tem. Então é muito louco isso, Adalberto. Eu tô lendo um livro nesse momento que é exatamente do seu Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras, né? E é muito legal, recomendo absurdamente para você. Você vai gamar no livro, porque tem muito do que você coloca. E é legal porque no livro coloca exatamente algumas situações onde o não ter regra foi extremamente benéfico e onde o não ter regra demandou algumas ações para correções de rota. Eu acho que realmente esse é o ponto, colocar os diferentes numa mesma sala para discussões, aonde todos estejam com o mesmo propósito, não com o propósito de ganhar quem tem a melhor ideia, e sim todo mundo levar a empresa para mais longe. Eu acho que isso que é um ponto fundamental. E aí tem até uma pergunta do Fernando aqui, que eu já iria fazer para você nesse sentido de pessoas, porque, como você disse, de gostar e querer fazer a provocação, imagino o tipo de profissional que às vezes as características que te chamam mais atenção. Mas aí eu queria ouvir de você. Hoje, você falou que está até com dificuldade de achar algumas pessoas.
o que faz os olhos do Colette brilhar em relação ao profissional? Quais são as características, as skills, e fala, puta, eu quero ter esse cara comigo aí? Adalberto, tem algumas, cara, mas eu acho que eu consolido todas em uma característica principal e preponderante. Energia. Quem me conhece sabe porque já está cansado de escutar. Cara, eu não olho o currículo, eu não olho a formação, eu olho a energia, e eu aprendi agora, cara, porque eu também errei em algumas contratações. E eu comecei a olhar, cara, o Mark Roberge, que é o cara que foi o grande fundador da HubSpot, fundador não, né, cara, que foi o presidente da HubSpot, que é um case legal que vale a pena ler, ele começou, e eu aprendi nesse livro, cara, sucesso anterior. Então eu olhava a energia e não levava em consideração o sucesso anterior. Então, se hoje eu puder aliar a energia que o cara transmite, e energia não tem jeito, ou o cara tem ou não tem. Eu não consegui ainda encontrar, cara, um cara que não tem energia e você pôr, sei lá, fogo no cara ou ligar um choque 220, o cara passa a ter energia no dia seguinte. Então, se você conectar a energia que o cara tem com o sucesso anterior, cara, e aí você moldar o cara dentro da estratégia do seu negócio, cara, que precisa ver se o cara tem, né? O meu negócio é leve, é alegre, é feliz, e o cara é altamente de processo. O cara é um cara old school, ele não vai dar certo comigo, mesmo tendo energia. Concordo. Eu viro para o meu supervisor e falo para ele assim, cara, quando é que você vai tirar essa roupa social? Eu não consigo mais te ver com essa roupa. Ah, não, mas cara, eu não... Mas e se faz bem para ele isso, Colette? Então, aí entra essa história. Porque se ele... Pô, eu já tive pessoas que é isso, ele falou, cara, eu colocar a roupa, eu ter aquele ritual é como se eu... É o que eu preciso para sair para a rua vender, né? Mas sabe o que é, Adalberto? A grande maioria, cara, isso é muito legal esse bate-papo, a grande maioria, ele se prende àquele dogma do passado, cara, porque eu fui entender, eu falei, cara... Você não acha mais legal, assim, você tá de calça... Eu não tô falando pro cara tá de bermuda. Eu virei pra ele e falei, cara, você não acha mais legal você tá com uma calça de sarja, um sapatênis e uma polo? Ele virou pra mim e falou, puta, eu acho. Eu falei, cara, você não tá desconectado do seu propósito de estar com uma roupa social. E aí ele tá se adaptando, mas talvez porque o cara se prende ao dogma do passado, cara. O cara Faz sentido. O cara para impor o respeito do cliente, ele tem que estar com uma roupa social. E antigamente era de gravata. Que isso para mim eu abomino assim, cara. Eu não vou em reunião de gravata, mas nem com o presidente da NASA. Se o presidente mundial do banco do BID, cara, se ele esperar que eu vá de gravata, eu não vou. Perco o negócio, mas não põe a gravata. Eu não vou de gravata. Cara, não tem fundamentação, entendeu? Tá atrelado a roupa, entendeu? Que você tem que estar perante aquilo. Não sei, cara. Eu sou meio... Aí volta eu acho que faz sentido isso. Eu acho que realmente o ponto é olhar o quanto como você disse, um dogma do passado ou um costume, o que não necessariamente é de todo ruim, mas é importante a pessoa entender o quanto aquilo é um costume que ela absorveu e que ela acha que faz bem para ela, mas de fato não faz, ou o quanto de fato não, eu me vestir de tal forma é o que me faz bem e me deixa mais confiante na frente do cliente. Cara, porque aí se o que te deixa melhor contigo, mais confiante na frente do cliente, cara, é o que tem que fazer. Se é a calça social, se é a bermuda, beleza, né? Vai. Só que aí é os resultados, né? E aí a gente vai agora dar uma pausa aqui para a mensagem do nosso apoiador, e na volta, galera, aí eu vou querer ouvir isso do Colette, como a gente linka tudo isso que a gente está falando, de disrupção, de uma mentalidade diferente, de liberdade para as pessoas, com, de fato, trazer resultados, né? Que é o que, de fato, a gente também busca. Então, vamos lá. A gente volta daqui a pouquinho. Segura aí. Quer minimizar riscos, diminuir custos e fortalecer a segurança da sua empresa? Conheça a solução Ronda Sênior, da Sênior Sistemas. A ferramenta é ideal para empresas de qualquer segmento, que buscam por flexibilidade e alta performance. Faça a gestão e o monitoramento centralizado de acessos, circulação de pessoas e veículos.
Combine dispositivos eletrônicos de segurança com a supervisão remota dos seus ambientes, através de dados e imagens em tempo real. Fique de olho no que realmente importa, o seu patrimônio e quem circula por ele. Integração nativa com os mais reconhecidos fabricantes de hardware e com a solução de HCM da Senior. Acessibilidade com um sistema na nuvem, plataforma intuitiva para decisões rápidas. O sistema Ronda Senior da Senior Sistemas é referência na solução de acesso e segurança eletrônica no país. 5 das maiores montadoras do Brasil usam a solução. 65 mil dispositivos e 120 milhões de acessos gerenciados. Mais de 2.100 portarias gerenciadas. Fortaleça a segurança do seu negócio com o Ronda Senior da Senior Sistemas. Agora, Colette, como a gente linka tudo isso que a gente falou, com essa mentalidade, com resultados, com vendas, com não só vendas, mas o resultado no todo, como de fato converter esse pensamento em crescimento para a empresa e para as pessoas que estão na empresa, né? Adalberto, eu sigo, cara, assim, 6 parâmetros, assim, que fielmente fazem parte do meu cotidiano, né? Quando eu vou, não só quando eu contrato, mas no tempo de gestão com essas pessoas do meu time. E por onde eu passei foi assim, cara, eu aprendi. Eu vou listar aqui os 6, e eu sempre falo que desses 6, se você conseguir extrair 3, certamente você vai pôr a tua empresa num trilho de sucesso. Aprendizado ou remuneração. Não tem jeito. Legal. Você dá remuneração, você dá aprendizado. Reconhecimento ou autonomia. Clima de trabalho ou clara evolução de carreira. Então, cara, isso aqui está escrito assim diariamente na minha vida como executivo e agora como empreendedor. Se você conseguir entregar os 6, cara, a tua empresa certamente vai chegar a números que você não faça ideia de tão escalável vai ser. Mas se dos 6 você conseguir pelo menos um de cada item, 3 itens, cara, você já vai trilhar uma empresa de sucesso. Isso aqui eu sigo, cara, fielmente na minha vida e fico olhando o tempo todo para ver se eu estou entregando isso. Legal. Agora, isso vem também ao trabalho de, que é aquilo que a gente falou antes, de trazer pessoas que têm a mesma pegada, sinergia com esse pensamento. Precisa ter o mesmo DNA, né? Porque, por exemplo, quando você coloca conhecimento ou remuneração, quer dizer, ou os dois, como você disse, seria o melhor. Mas tem a questão de, às vezes, pessoas que valorizam mais um ou mais outro, né? Então, a empresa também ter claro aonde é que ela consegue ir melhor. Então, ok, só consigo ter 1, 2 ou 3 desses pontos, ou se não 6. E aí trazer pessoas que curtam, gostam e concordem, enfim, com isso que a empresa consegue entregar, né? Porque senão vai descolar a coisa, né? Sem dúvida. Mas vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo cara, o tempo todo eu fico dando oxigênio. Eu falo, erra, aperta o botão de um sistema que a gente contratou, erra. Claro que a gente setou o sistema, setou a estratégia em cima daquele ponto de apertar ou não o botão. Cara, e aí você vê nas organizações, cara, as pessoas ficam com receio de errar. O errar faz parte do aprendizado. O errar faz parte de você corrigir a rota e aprender com o erro. Tem que errar para aprender. Eu não conheço ninguém que acertou sem errar. Só que as empresas, cara, normalmente, Adalberto, elas ficam tão reticentes àquilo, aquele processo travado, aquela circunstância. Puta, a gente é treinado para não errar, né? E parece que o erro, cara, é uma coisa assim surreal. Eu falo, cara, tenha liberdade e aperte o botão. E depois de apertar o botão, faça uma reflexão se você acertou ou errou com aquilo. Então, a autonomia, eu acho que autonomia eu concordo. É preponderante para uma gestão moderna. Eu concordo. Agora, tem muito do depois do erro, cara. Eu acho que esse é um ponto que aí tem o gestor trabalhar o discurso dele, dar autonomia e liberdade, e as pessoas entenderem o ponto. Porque é o seguinte, às vezes você tem a liberdade do erro, mas eu acho que o grande problema é como você trata o erro, é o depois do erro. Porque assim, o R é no sentido de R para você descobrir logo como não erra, para você acertar. Né? Não é o R e vai errando aí, tamo junto, porque eu gosto de você e tá tudo certo, podemos continuar errando pro resto da vida. Não, né? É o errar para você descobrir logo como faz
Só que aí se a pessoa erra e ela tem dificuldade de discutir o erro dela, ela nunca vai aprender. Então, eu acho que um ponto é dar a liberdade do erro, mas sabendo aonde a gente quer chegar, que é no acerto. Então, realmente, até o Wagner coloca aqui, é errar rápido e você discutir onde você errou, você ter tanta humildade de discutir quanto ouvir das outras pessoas para você corrigir o erro e tentar não errar mais deste erro. Obviamente, virão erros de outras coisas, né? Então, não tenha dúvida que esse é um ponto importante, sim, as pessoas terem essa consciência e buscar o aprendizado disso, né? Agora, vamos lá. Você falou de tecnologia. No início, você falou, legal, empresa, serviços, mas eu quero ser disruptivo no clima, no pensamento e em tecnologia. Como você avalia o nosso momento de mercado, o quanto o peso da tecnologia, para onde você acha que a gente está caminhando para ir, olhando o segmento de segurança com o viés de tecnologia, o que o Roberto Coletti vê? Adalberto, eu vejo que não tem mais como pensar em seguir qualquer negócio que não seja tecnologia. Eu acho que as empresas convergem para serem empresas de tecnologia. Não tem jeito, cara. Inevitavelmente, se a gente olhar a parte de sistemas, cara, o que tem de sistemas de ERP que nos apoiam nas tomadas de decisões, a empresa já nasce com viés de tecnologia. Então não dá mais para o cara nascer com a gestão do Excel, com a gestão do papel, com a gestão do PowerPoint. E eu vejo o nosso setor, cara, ainda muito mais retrógrado quando a gente fala em tecnologia. E muito boa parte para os contratantes, viu, Adalberto? Não é só da nossa parte como provedor de soluções. Cara, verdade. O contratante, muitas vezes, cara, não sabe lidar com isso. E aí volta naquele dogma do passado, cara. Puta, será que isso funciona? Será que isso dá certo? Será que essa tecnologia cabe dentro do meu projeto? Porque as pessoas... E o brasileiro tem essa questão humana, né, cara? De querer ver pessoas para acreditar que aquilo funciona, principalmente em segurança, né? Eu moro num condomínio aqui, cara, de 800 e poucas casas, cara. E eu fui discutir uma vez aqui no conselho, falei, mas por que tem tanta segurança aqui? Não, porque aqui nunca teve assalto em 50 anos. Eu falei, mas não quer dizer que você tem um vigilante a cada 1 quilômetro numa via de 8 quilômetros de extensão de perímetro que não vai ter assalto, cara. Então Concordo. A gente fica preso, cara, essa questão de paradigma, de protocolo. E eu acho que aí, Adalberto, vem a grande oportunidade. As empresas de segurança, de facilities, não conseguem muitas vezes ter a essência da tecnologia, porque o cara nasceu com aquele viés de pessoas. E aí quando você entra com a tecnologia dentro de uma marca que já tem lá milhares de colaboradores, a gente acaba tendo um problema, né? O que você vai fazer com a rescisão desses inúmeros trabalhadores para implementar tecnologia? Então, uma dica que eu dou é, já que você vai empreender um negócio de terceirização, que você nasce com o viés de tecnologia. Senão você não vai conseguir, depois de um período, você fazer essa mudança de mindset dentro da sua estrutura. Concordo, total. Então, cara, eu não vejo outro caminho. Isso a gente falou e, cara, é o que você disse. Toda empresa ela tem que ser de tecnologia e conforme os anos forem passando, isso vai ser mais evidente, né? A padaria, cada vez menos, ela é uma vendedor, faz e vende pão. Ela precisa ser uma empresa de tecnologia. Não tenha dúvida, e dentro do nosso segmento isso é ainda mais forte, né? Mas vamos falar mais disso, e eu vou agora para uma perguntinha do nosso querido Silvano Barbosa, que passou no chat, fez umas perguntas, considerações, que bacana, mas ele sempre deixa também uma pergunta surpresa para o convidado. Então vamos lá para a pergunta do nosso querido professor para o Roberto Coletti. Lá vem bomba. Se prepara, legal. Muito boa tarde, pessoal do Integrando a Segurança. Boa tarde, Adalberto Benhaja, e boa tarde, Roberto Coletti, nosso parceiraço. Coletti, eu tenho uma pergunta muito simples que a gente já chegou a falar superficialmente sobre ela, mas agora eu quero que você responda ela de forma cabal. Como você faz, como a Montu faz, como é a operação de um cliente mais desgarrado? O que eu quero dizer com isso? É muito fácil para mim entender como funciona a operação de uma empresa como a Montu num ambiente como uma região metropolitana, onde eu vou ter bastante clientes, eu posso montar até uma base de operação ali.
Não é fácil pegar uma peça daqui, né? Pegar um colaborador que está num cliente, levar para o outro, mudar ali a minha agenda de trabalho, meu profile de cada um. Mas e quando eu tenho um cliente mais distante, onde eventualmente naquela região é o único cliente que eu tenho, numa cidade eu só tenho um cliente, 2 clientes, e ali, se um colaborador tem uma necessidade de se ausentar, eu preciso de uma peça de reposição, eu preciso ter a inteligência para não deixar a operação do meu cliente parar. Como é montar essa estratégia? Conta pra gente. Colete, como é montar tudo isso? Lá vem o Adalberto, lá vem o professor, né? A gente já falou um pouco sobre isso, Adalberto. Eu conversei com o Silvano, expliquei, vou explicar aqui. Bom, primeiro qual que é a estrutura e estratégia que eu montei aqui para crescimento do Grupo Montou? Eu tenho uma base de operações, o nosso headquarter fica em Santo André. Então, qual que é o planejamento comercial do grupo? Crescer no entorno do ABC e litoral. Por que isso? Porque eu estou a 1 hora de atendimento num raio de atuação. Esse é o primeiro drive que eu criei. O segundo, capital, São Paulo. E aí eu não tenho distinção de localidade. São Paulo é enorme, São Paulo e Grande São Paulo. E aí a nossa base de operações da Polícia Federal é em Indaiatuba. A gente escolheu uma cidade do interior para ter, de fato, uma referência positiva dentro do interior de São Paulo, que é muito rico. Então, dentro daquele perímetro de 100 quilômetros de Indaiatuba, é um ponto muito forte de atuação que comercialmente a gente desenhou no processo. O que eu tenho que destoa dentro dessa estratégia que a gente percorre diariamente na companhia? Um contrato em Ribeirão Preto, que eu estou a mais de 2 horas do meu ponto distante, que é Indaiatuba, e eu tenho um único cliente no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que fica a 4 horas, 5 horas de carro, dependendo do dia da semana, 6 ou 7 horas. Como operar isso, Adalberto? Não é o que está setado dentro do drive que eu quero como cliente. Mas nem tudo é da forma que a gente quer. Eu fechei uma operação grande desse cliente em São Paulo e o cliente virou para mim e falou, cara, eu tenho uma operação em Campinas, tenho uma operação em Ribeirão Preto, tenho uma operação no Rio e tenho no Sul. Falei, cara, no Sul eu não consigo. No Rio de Janeiro está dentro do meu objetivo de crescimento da companhia ir para o Rio de Janeiro esse ano ou, no pior cenário, o ano seguinte. Cara, e Ribeirão Preto, é interior de São Paulo, é mais fácil de eu crescer profissionalmente para lá. Cara, a gente criou contingência. Primeiro que se eu tenho um profissional feliz, e aí volta no conceito dos 4 Ps, pessoas, processos, paixão e propósito, esse cara tende a ser mais fiel ao meu negócio. Então, o meu RH está setado para contratações de pessoas nesse perfil. Então, eu tendo a ter uma chance de erro menor. Cara, mas a gente está falando de ser humano e o cara falta, não tenha dúvida. Mas, assim, nessas 2 praças mais distantes é onde eu tenho menos problema, Adalberto. Imagina. No Rio de Janeiro, esse contrato já tem 8 meses, a gente teve uma substituição. E aí o efeito, cara, multiplicador, é contratar a pessoa certa, embasada nos 4 Ps, e fazer esse cara replicar o modelo lá dentro. Obviamente que o meu supervisor, ele vai ao Rio 1 vez por mês, e eu, como presidente da Asia Chapter Rio, estou lá no Rio a cada 3 meses também, faço as visitas rotineiras. Implementei o sistema de NPS para poder ter o controle aí, volta no processo, para poder saber que tudo aquilo que está sendo colocado está sendo auditado. Cara, e aí a gente opera dessa forma, mas não é o objetivo da companhia. Eu quero crescer onde eu tenho estrutura e fortalezas para entregar o meu menor nível de serviço. Perfeito. Mas agora... A resposta em uma palavra, o que é, cara? Estratégia do teu negócio e contingência para poder suportar numa crise. Ter cenários, né? O que eu sempre falo, a gente tudo precisa trabalhar com cenários, e aí você precisa trabalhar com o cenário de quando alguma coisa não andar direito, que aí é a contingência, o que você faz quando isso acontece, né? O que não dá é para só se planejar o sucesso, né? Tão importante quanto planejar o sucesso é planejar o fracasso para que, quando ele acontecer, você tenha contingência para ele ser o menos letal, né? Seja o menos danoso possível aí. Agora, eu queria abordar contigo essa questão de compartilhar conhecimento, de conseguir apoiar as pessoas, as empresas, enfim, de a gente conseguir, de alguma forma, contribuir com pessoas, empresas, sociedade, com a bagagem e conhecimento e que a gente vai adquirindo com o tempo, inclusive com as cabeçadas que a gente vai tomando ao longo da vida, que é, como a gente já disse, é o que mais acaba ensinando a gente, por mais duro que seja. E aí,
a gente inclusive teve junto lá em um 5x5, essa questão, e aí você faz parte aqui do canal do CT também, esse movimento de cada vez mais, e o mercado de segurança ter se jogado mais para esse movimento de a gente falar mais orgulhoso do nosso segmento, a gente divulgar mais o que a gente tem feito, a gente compartilhar as boas práticas com mais pessoas e empresas. Fala um pouquinho do quanto isso mexe contigo, o quanto isso te motiva e o quanto você efetivamente gosta e curte fazer isso. Adalberto, eu sou suspeito de dizer porque eu abro meu Instagram diariamente e dou dica de como eu fiz a venda de um novo contrato. Eu só não exponho o nome do cliente por uma questão até de ética do cliente, não minha. Ontem mesmo, cara, eu expliquei como é que eu fiz a venda de um contrato e aí você fala, poxa, mas o teu concorrente te segue nas redes sociais. Segue, não tem problema. Por que eu não posso ensinar o cara o meu sucesso? Perfeito. Porque as pessoas colocam um paradigma de dizer assim, poxa, mas o cara foi executivo da segunda maior empresa de facility de segurança do Brasil. Então é fácil vender a Versani. Claro que é mais fácil. Mas a Versani concorre com grandes players, como o GPS, como o Prosegur, como o G4S. E hoje, como empreendedor do Grupo Montu, cara, eu tenho a maior dificuldade em vender. E por que eu não posso ensinar o cara, com os insights e skills que eu aplico, que vem dando certo, para o mercado de segurança? Onde é que está que eu não posso ser tão disruptivo em mostrar as formas como que eu venho fazendo o sucesso dessa empresa, que é uma empresa com 100 funcionários? Ou mostrar a forma como que eu errei e que me gerou um insucesso? Cara, então eu quebro o protocolo. E isso eu só consigo fazer, Adalberto, sendo empreendedor. Porque por incrível que pareça, no tempo que eu fui executivo, e aí volta no processo, né, naquela regra, uma vez eu fui chamado para um bate-papo dizendo assim, cara, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode escrever isso. Eu falei, mas por que eu não posso? Eu não estou escrevendo em nome da empresa, estou escrevendo no meu perfil no LinkedIn. Cara, agora sabe com quem é o compliance? É comigo e com a minha família. Eu escrevo o que eu quero, eu falo o que eu quero. E vou sim trazer insights e informações para o mercado, cara. E quero que o meu concorrente venda tanto quanto eu, porque o mercado ganha, o Brasil ganha dessa forma. Perfeito. É o que a gente fala, a régua do segmento sobe, né? O nosso segmento fica com mais valor. E um ponto interessante que as pessoas têm que entender, por que é bacana você compartilhar conhecimento, você conseguir de alguma forma auxiliar o seu concorrente. Tem um ponto muito bacana que as pessoas não percebem, e fazer o bem faz bem para todo mundo, a roda, o ciclo, ele vira virtuoso e todo mundo sai ganhando com isso. Que é a questão de você melhorar a percepção do cliente em relação ao seu segmento. Quando o seu concorrente ele vai lá e presta um serviço ruim ou cobra um preço que não faz sentido, a percepção do cliente em relação ao seu segmento é pior, é inferior. Quando você chegar lá depois com a solução correta, o preço bem cobrado, a solução que vai resolver o cliente, fica mais difícil você vender, porque a percepção de valor dele está lá embaixo. Você chega com uma solução lá em cima, o cliente não entende essa diferença. Agora, se o meu concorrente vai lá e já ele tem uma solução, ele faz a coisa como o figurino manda, a percepção do cliente fica maior. E aí você consegue, de fato, o cliente entender, enxergar o mercado com maior valor, e aí, vai ganhar quem conseguiu ter um fit melhor com o cliente, uma negociação diferenciada, enfim, aí cada um precisa usar o seu talento. Mas a gente tem um mercado mais forte, empresas mais competentes, empresas mais sérias, todo mundo ganha, porque a percepção de valor do cliente para com o nosso serviço sobe. Então isso é fundamental e tem que ser esse pensamento mesmo, Colete. Apoio e acho que é nessa linha que você tem cada vez mais. Você vê, Adalberto, eu criei lá o movimento 5x5. Foram 30 dias de lives, cara. Cara, eu convidei concorrentes para participar. Aliás, as maiores doações que eu recebi foram de concorrentes. E cada doação eu tirava uma foto e marcava a empresa. E Perfeito. Falei no vídeo como agradecimento, postava no meu LinkedIn, postava no meu Facebook, postei aqui no YouTube e postei no Instagram. Poxa, qual o demérito que tem eu receber uma doação de um concorrente onde eu estou fazendo bem para milhares de pessoas? Não, cara, isso não entra na minha cabeça assim, eu não consigo aceitar.
Não sei, cara. Talvez eu seja muito louco, que nem falaram aqui no chat. Disruptivo, não sei. Com certeza um pouco mas né, nesse quesito você está completamente com a razão e tem que continuar nesse sentido. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios que, desde a crise, enfim, o momento que a gente está passando desde o ano passado, trouxeram para a economia, para os nossos negócios, para as nossas famílias, nossas saúdes, enfim. Fala um pouquinho de como você, como empreendedor, olhou isso e o que você vê de futuro agora, de próximo ponto. Enfim, a gente olhar de lado positivista, porque a gente vai passar por tudo isso, não tenho dúvida nenhuma. Que lições que a gente tira, para onde dá para a gente olhar para frente, falando um pouco de 21, 22, 23, fala um pouquinho dessa sua visão. Adalberto, você está falando da visão aqui, a minha visão de forma geral, ou a visão da forma como que eu olho o grupo? Não, aqui, eu quero mais você. Não, a sua visão. Você pode falar tanto do seu grupo quanto de mercado. Talvez um pouco mais de como foi o desafio durante a pandemia, e aí eu acho que muito mais o seu negócio, e aí olhando de futuro o seu negócio e o mercado, a sua visão no todo disso. Cara, para mim, pandemia eu resumo em uma única palavra: oportunidade. Eu não deixei de ser executivo para virar empreendedor no meio de uma pandemia se eu não acreditasse que tudo isso gera uma oportunidade. Oportunidade de aprender, oportunidade de revisitar seus custos, de trazer tecnologia para o processo, de buscar pessoas mais engajadas com o seu propósito de empresa e de pessoas. Então, para mim, sempre vai ser, Adalberto, a resposta à oportunidade. Eu acho que o mundo mudou. A gente vai ter que aprender a conviver com isso daqui para frente. Não estou dizendo que a pandemia continua, não continua, mas que o mundo mudou. Né? Então, quem não está conectado com tecnologia vai ter que aprender a se conectar com tecnologia. Quem não tem hábito de se relacionar via conferência vai ter que se relacionar, vai ter que fazer uma reunião via conferência, aí você não consegue extrair os insights que o PNL sempre nos ensinou. Como é que a gente vai fazer? A gente não vai vender mais porque a gente não tem reunião presencial? Então, cara, eu vejo que tudo isso, Adalberto, é uma oportunidade. Então, eu encaro isso, cara, como um grande desafio de vida, de transformação. Eu falo para os meus filhos, vocês tiveram a sorte de ter uma pandemia, cara, no meio de uma juventude que nasceu, cara, com uma puta oportunidade de vida. Aonde a internet exponencializou os negócios, cara, e as empresas de tecnologia valem mais do que o petróleo. Olha que louco, cara. Nossa geração... Intangível cada vez vale mais, né? Cada vez o intangível mais, sim. E talvez a nossa geração, se não tivesse a pandemia, não ia ter essa virada de mundo. E no mínimo, não aconteceria tão rápido, né? Não aconteceria tão rápido. Então eu vejo, só para resumir, para mim é oportunidade, né? E olhando o nosso mercado, cara, eu vejo as consolidações, eu acredito que é um cenário sem volta, mas eu estou construindo um modelo, cara, escalável, num setor que eu acho que há espaço ainda para novos entrantes. Nascem milhares de empresas todos os dias no nosso setor, mas eu acho que ainda tem espaço para o cara que pensa diferente. Né? Dá para operar na dupla vantagem. É o que mais tem espaço, né, Colete? Porque é o fazer diferente. Dá para operar na dupla vantagem. Eu não vendo, Adalberto, preço. Eu não vendo, cara. Se o cara quiser comprar barato, ele tá ligando pro cara errado. Eu entrego o quê, cara? Eu entrego atendimento. A gente sabe da dificuldade em entregar mão de obra, que a mão de obra não é fácil, que a gente tem todas as complexidades, que o cara mora no extremo, muitas vezes, da cidade, vem trabalhar dentro dos bairros mais convencionais, porque as empresas estão normalmente dentro desses grandes centros, mas eu vendo atendimento. Então, não vou ser um gigante, mas eu vou ser uma das empresas que melhor atendimento tem, dentro daquele DNA que eu sempre cito, que é os 4 Ps. Perfeito. E aí eu consigo ter o melhor EBITDA, consigo ter o meu melhor modelo de negócio. Não são todas as empresas que eu vou encaixar essa filosofia que eu desenhei. Não consigo, talvez. Mas talvez naquelas empresas da nova economia, elas setam de forma como que eu desenhei meu negócio. Perfeito. Sensacional. Colete, a gente está chegando no finzinho do nosso bate-papo, que já foi incrível. Eu queria que você concluísse deixando um recado, uma mensagem, enfim, falar o que você tiver a fim de falar que você manda aqui. Adalberto,
a mensagem final, cara, que eu trago aqui é o que eu falo para os meus filhos todos os dias, cara. Empreenda e aprenda todos os dias, né? Cara, eu vejo você, eu me vejo todo o nosso time do CT, eu vejo o Neves aqui conectado, cara. Ó, o Maia, que é outro professor. Cara, se essa galera tá conectada aqui às 5 horas da tarde, numa live comigo e com você, porque esses caras não estão querendo fazer média comigo e com você, eles querem aprender alguma coisa. E eu vejo que é 1%, cara, da população que se prepara para os desafios ou para alguma coisa diferente. Então, cara, eu vejo tanta oportunidade, Adalberto, tanta oportunidade, basta a pessoa ser diferente, mas ser diferente dá trabalho trabalhar, aquela frase que eu uso, cara. Então, cara, tá aí. Se a gente tem tempo de conectar todo dia no Café com Segurança, você com milhares de startups que você cuida, tua empresa que é a BHC, você consegue estar todo dia no café, não é possível, cara, que um ser humano que não tenha tanta responsabilidade não vá conseguir conectar no café e assistir o café. Eu tenho um garoto que trabalha no mercado de segurança eletrônica. Ele fala, pai, eu quero trabalhar com você. Eu falei, você vai ter que se preparar tanto para estar com o papai. E todo dia eu mando o link do café. Eu não sei quantos dias ele entra. Antes eu cobrava, aí eu parei de cobrar. Mas para ser diferente, cara, o cara tem que se engajar na vida. Cara, a gente estudou desde cedo. Você quebrou, se reinventou. Eu quebrei, se reinventei. E a gente vê as pessoas querendo fácil, cara. Elas querem o sucesso antes do trabalho. Então, a minha mensagem final é isso, cara. Dá trabalho trabalhar, é a frase que eu trago aqui, aí cada um tira o seu subconsciente, extrai a melhor analogia dessa frase. Dá trabalho trabalhar. Eu queria encerrar com essa informação, com essa mensagem. Sensacional, Colete. Concordo, número general com tudo que você disse. E às vezes o pessoal usa, né, o ponto de, não tenho tempo, né, cara, 24 horas é para todo mundo, né, realmente é de como você usa o seu tempo e consegue fazer ele trabalhar ao seu favor. E quando você fala de todo mundo empreender, eu também concordo muito, e principalmente a gente empreender naquela empresa que todos têm, que é si mesmo, cada pessoa, né? Então, quando você vai lá e absorve conhecimento, você está empreendendo em você, e nenhuma empresa vale mais do que você mesmo, né? Então, todo mundo empreender em si, cara, já é um passo absurdamente sensacional para todos. Adalberto, só posso só um input final? Claro. Cara, eu abri algumas vagas para fazer parte, né, do meu time. E aí, cara, eu fiz um post super disruptivo, né? Estamos atrás de, e coloquei a posição. Fiz de propósito. Porque todo mundo coloca lá, estamos contratando gerente comercial, todos aqueles skills, né? Que tenha carteira, que saiba vender, que tenha carro. Eu falei, cara, estamos atrás de, e coloquei o cargo, né? E aí algumas pessoas me ligaram para essas posições comerciais. Cara, eu disse assim para algumas pessoas, né, que eu tinha mais liberdade. Eu falei, cara, você tem certeza que você vai querer fazer parte de um propósito? Você sabe o que é propósito? Aí o cara ficava me olhando assim, cara. Eu falei, cara, eu trabalho 30 horas por dia. Você vai querer trabalhar 30 horas por dia em prol de um propósito? Porque eu vou conquistar esse propósito. E se você estiver comigo junto nesse movimento, a gente vai chegar lá juntos. Cara, eu te digo que eu não consegui contratar as pessoas que eu queria para o meu time, Adalberto, até hoje. Aí eu falei, cara, eu devo estar errado. Aí eu peguei um professor meu da GV, que é um dos tutores que eu tenho, eu falei, puta, Joca, me ensina, porque talvez, cara, eu assustei a turma. Ele falou, cara, eu acho que você fez o certo da maneira errada. Mas você foi verdadeiro. Acho que você tem que transcender essa sua essência como profissional. Eu falei, cara, porque desde quando eu fui executivo, cara, eu trabalhava 30 horas por dia. Não é possível agora eu empreendendo que eu vou trabalhar 12 horas por dia. E aí eu assustei as pessoas. Até hoje eu não consegui formar as pessoas para fazer parte do meu time. Meu sócio vira para mim e fala, cara, cadê o time? Eu falo, não tem porque eu não consegui encontrar as pessoas engajadas com o meu propósito. Olha que maluco isso, Adalberto. Não, mas isso acontece, isso é lógico, porque essa busca, né, Colete, porque quando a gente tinha o pensamento de buscar profissionais com base no currículo, você tem um filtro. Eu preciso contratar um engenheiro, você vai filtrar todo mundo que primeiro tem a formação em engenharia. E esse é o drive principal. Você tem um público ali para ser atingido. Quando você começa a buscar
valores, características, propósito, você, sem perceber, está filtrando, talvez, tem um filtro maior, porque precisam ser pessoas que, de fato, hoje já acreditam e visualizam que a vida é buscar resultados de forma leve, agradável. Essa equação não é fácil, essa equação não é simples, mas ela é possível e traz resultado. Só quando tem esse pensamento e essa busca, é mais difícil, cara. É mais difícil você... E, às vezes, é o caso até que, como o seu professor disse, às vezes até causam, primeiro, se assustar, que é a coisa de ser o diferente. Mas aí, na sequência, o pessoal vai tomando nota e percebendo que esse pode ser um caminho. Para você ver, Adalberto, eu não coloquei no título, né, do post, busco formação superior. Cara, primeiro que se o cara aparecer sem formação e ter propósito, energia, estar conectado com o meu projeto, ele está contratado. Ele não precisa ter formação. Perfeito. Tem um ponto que eu sempre digo. Eu não me preocupo com a formação dele, eu me preocupo, no máximo, com que ele consiga mostrar o que ele aprendeu na vida, na faculdade, onde quer que seja. O diploma não significa absolutamente nada, né? É isso aí. Enfim, aí só para finalizar... eu queria que você finalizasse, te cortei, desculpa. Eu criei o Bootcamp, né, que é o Bootcamp exatamente nessa ciência de transformação de conteúdo. E aí, quando eu fiz o Bootcamp, Adalberto, junto com o Lucas, eu faço a parte de vendas, ele dá aula de marketing, né? Teve um cara, a gente fez um workshop com a turma, né, em 10 dias a gente fechou 20 vagas. E um cara do workshop, que é do mercado, virou para mim e falou, cara, a gente setou expectativa. Qual a expectativa de vocês? Para poder entender o que a gente ia passar de conteúdo. Teve um cara que virou e falou assim, cara, eu já fiz milhares de cursos de vendas. Eu espero que não seja mais um do mesmo. Cara, e aquilo me marcou de um jeito. Eu falei, cara, não é possível que eu não vou impactar esse cara. A minha apresentação estava pronta. Cara, eu revisei a apresentação 3 vezes. Já estava legal. Cara, eu inseri algumas coisas que eu falei, agora eu vou quebrar esse cara no insight que ele trouxe, cara. Eu terminei o primeiro dia do Bootcamp e esse cara mandou um áudio que eu fiz questão de gravar, de guardar. Eu falei, cara, eu consegui atingir as suas expectativas? Ele falou, cara, você superou as expectativas porque você trouxe seus cases práticos de como você obteve sucesso. E era o que eu queria escutar. Então, conhecimento é tudo, Adalberto. Não tem a dúvida. Né, cara, energia é tudo. Cara, eu transferi toda a minha energia de vida naquela apresentação, naquele dia, para impactar aquela pessoa. Isso serve para impactar a sua família, impactar no seu cliente, impactar o seu negócio. Era essa informação que eu queria deixar para ti aí como final de live. Sensacional. Colete, mais uma vez, obrigado pelo convite, cara, sempre inspirador e bacana estar contigo, e esse papo foi incrível. A galera que passou pelo chat, os nomes que eventualmente eu não consegui citar, me perdoem, mas todos estão sempre convidados para todas as terças-feiras estarem aqui no Integrando. E a semana que vem a gente vai começar às 17h30, galera. Então, a partir da terça-feira que vem, a gente vai começar às 17h30 para a gente, de alguma forma, sempre testar, para a gente conseguir entregar o que a gente mais quer, que realmente é conhecimento, fazer com que todo mundo consiga estar, quanto mais possível, conectado e acompanhando as aulas que a gente tem aqui no Integrando com essas feras de convidados que passam por aqui. Então, galera, obrigado por ter acompanhado, Colete, obrigado por ter topado o convite. Até semana que vem, 17h30 no Integrando. Um abraço, galera. Até lá. Valeu, pessoal. Obrigado, Adalberto. Parabéns, CT, mais uma vez. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí. Sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.